A Polícia Federal aqui em São Paulo ouviu Paulo Costa Bueno, atual advogado de Jair Bolsonaro, e Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República. Assunto para a repórter Valéria Luizetti, chegando com os detalhes aqui no Jornal Jovem Pan. Como é que foram os trabalhos da PF nesta terça-feira? Valéria, bem-vinda, bom trabalho. Pois é, assunto quente, Tiago. Boa noite para você, a todos que nos acompanham. Pelo menos 3 passaram aqui ao longo da tarde de hoje na Polícia Federal para prestar depoimentos, exatamente porque são investigados por possível obstrução de investigações no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023. Um deles, Paulo Cunha Bueno, atual advogado do ex-presidente Bolsonaro, que chegou aqui à PF por volta das 3 horas da tarde. Ele, inclusive, havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal para não realizar esse depoimento ao longo do dia de hoje, mas teve esse pedido negado. Ele permaneceu aqui por em torno de 40 minutos apenas e logo saiu sem conversar com ninguém aqui da imprensa. Outro que ainda está, inclusive, dentro, nesse momento, da Polícia Federal, é Eduardo Kuntes, advogado do coronel Marcelo Câmara, que, inclusive, prestou depoimento, em Brasília ao longo do dia de hoje também. E junto dele está o advogado Alberto Toron. A gente segue aqui acompanhando para ver se eles realmente, depois de quase mais de 5 horas, vão sair para conversar com a gente também. E outro que também esteve aqui presente e prestou depoimento nessa tarde aqui na Polícia Federal foi Fábio Weingarten, ex-assessor de comunicação e ex-advogado do ex-presidente Bolsonaro, que depois de cerca de 1 hora ali, saiu e conversou com a gente. Ele disse que recebeu com bastante objeção e ficou bastante surpreso em ter que comparecer aqui e prestar esse depoimento ao longo do dia de hoje. Disse que sempre atuou apenas como um amigo, tanto da família Bolsonaro quanto principalmente de Mauro Cid. Disse que manteve contato ali com a família de Mauro Cid até cerca de agosto de 2023 apenas, para resolver uma questão ali, principalmente pessoal entre eles, para inscrever uma das filhas de Mauro Cid um campeonato de hipismo aqui em São Paulo, e que depois disso não teve mais contato com ele e negou qualquer tipo de informação privilegiada, antecipada, principalmente relacionada a questionamentos quando o assunto é o possível golpe em janeiro de 2023. Ele disse, inclusive, que estuda entrar com uma ação, Tiago, por denunciação caluniosa, que vai estudar como pode fazer isso, porque não é de acordo com o fato dele ter precisado vir aqui hoje prestar esse depoimento. Por fim, ele também declarou que a investigação contra o Bolsonaro seria uma tentativa de retirá-lo da disputa presidencial de 2026 e que, segundo ele, uma eleição sem o ex-presidente não seria democrática. Enquanto isso, Tiago, a gente segue então aqui aguardando na Polícia Federal a saída de Eduardo Kuntes e de Alberto Toron, que estão há mais de 5 horas ali dentro, mas que certamente devem ter dado bastante informação ali para a Polícia Federal nessa investigação. Polícia Federal, bairro da Lapa, aqui em São Paulo, Valéria Luizetti. Até daqui a pouquinho eu vou chamar o Nelson Kobayashi para falar um pouco sobre essa questão. Por que depoimentos aqui em São Paulo, hein, Koba? Tiago, essa é uma questão que envolve, naturalmente, onde estão os advogados, né? São advogados de São Paulo, tanto Kuntes quanto o Paulo Bueno e também o advogado Fábio Weingarten, que também era assessor, foi inclusive um dos assessores diretos do Jair Bolsonaro. Por isso é que eles estão sendo ouvidos aqui em São Paulo. A Polícia Federal faz esse tipo de atendimento. Agora eu gostaria de comentar como tem sido preocupante você intimar advogados na condição de praticamente investigados, né? No caso aí seria de uma obstrução à justiça, por um lado, e por uma outra interpretação, até por serem utilizados como meio de comunicação entre os réus.
O primeiro detalhe é que não existe nem no Código de Processo Penal, nem no Código Penal, nem na Constituição e nem em lugar nenhum a proibição de réus se comunicarem. Aliás, nos processos todos do Brasil inteiro, nas varas criminais, isso é muito comum, até porque o réu tem a ampla defesa, ele tem o direito do contraditório e, inclusive, até de silenciar, de apresentar suas versões. Então, é muito natural, até como um corolário ali, um consectário do direito de defesa e do próprio direito ao silêncio, de que os réus apresentem as suas versões. Então, não haveria nenhum problema. E, segundo ponto, uma certa presunção de que advogados estariam não exercendo advocacia, mas exercendo atividades escusas à profissão. Então isso é muito preocupante. Até por isso é que o Dr. Alberto Zacarias Toron está lá também, não só porque é um representante, mas porque ele foi escalado pela OAB para defender as prerrogativas desses advogados que estão sendo investigados.